Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E o meu convidado de hoje, ele é cantor e canta muito, menino, hein? Ele veio de Minas Gerais aqui diretamente para o nosso programa Incomparavelmente Lindo. Estou aqui com o João Pedro. Seja muito bem-vindo. Vanessa, boa noite. Graça e paz a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nos estúdios, aqui em Barueri. Deus, ele tem sempre os momentos que eles reservam para nós. E hoje ele reservou esse momento para a gente estar aqui, se conhecendo e falando do dono de todo esse universo. Amém, que legal. A gente já tinha agendado isso, né, faz tempo, mas Sim. deu certo. Glória a Deus por isso. Sim, Você participou do nosso programa da rádio. Eu falei, não, tenho que trazer ele para essa audiência também, porque realmente é uma história muito bacana, um testemunho muito lindo. Que honra. Que legal. Muito E bom. começando aqui, você nasceu em lar cristão? Como que era sua caminhada com Jesus? Porque às vezes faz diferença, né? A gente tá no lar cristão, mesmo que a gente desvia, a gente já tem uma base. Sim. Graças a Deus eu nasci num lar cristão. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração e continua sendo. Minha mãe, ela sempre nos conduziu a ir ao círculo de oração, sempre nos levou, embora naquele momento a gente não queria, mas a gente tinha que ir. E hoje eu vejo como é importante o que minha mãe fez pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, no relacionamento que nós fomos conduzidos a construir com Deus. Eu lembro de um fato que a gente, criança, né, a gente queria comer e eu aprendi a fazer jejum forçado. Não vai comer. Depois do ciclo de oração que você vai tomar café. Então, depois que a gente vai entendendo qual que é o propósito disso, hoje eu sou muito grato a tudo que minha mãe fez. É que a gente, novinho, criança, né? A gente não entende. A gente quer brincar, ver as crianças Sim. na rua brincando. A gente tá ali naquele ambiente, não quer saber de igreja. Que a gente não tem nem o entendimento, né, do Espírito Santo, quem é Jesus. Mas aí a gente também agradece depois que vê que a mãe esteve lá, colocou no caminho certo. Sim, minha mãe tem o costume de dizer que ela fez isso na inocência, a forma de nos conduzir. Mas eu acredito que tudo, o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito. Para a gente viver grandes coisas, muitas vezes é necessário uma base ser fundamentada, ser construída. E essa inocência dela de nos conduzir à forma que foi, hoje eu tenho certeza, é a estrutura que foi dada lá atrás que nos mantém hoje servindo a Deus. Que bacana, porque faz toda a diferença, como eu falei Sim. no começo, né? E mesmo que a gente desvia depois, não sei se aconteceu com você, aconteceu aquele desvio básico, assim, nada muito... Uma voltinha no Egito, como dizem, de né? agente secreto, sabe? Agente secreto. Cheguei a ficar de agente secreto. Ficou Mas um nunca pouquinho. foi assim algo muito drástico, não. E nada também que você cometeu, assim, de falar, nossa, eu desviei num nível que, olha... Não. O Espírito Santo de Deus, ele sempre me inibiu de fazer muitas coisas. Hoje, refletindo sobre a vida, agora eu tô com 30 anos, a gente chega um momento que a gente olha para trás e fala, nossa, cheguei nos 30, parecia ser impossível. A gente chegar, porque a gente, quando é jovem, a gente não imagina que os 30 vai chegar, a gente acha que tá muito longe. E quando chega, você faz uma retrospectiva da sua vida, e hoje eu olho, eu vejo que muitas tomadas de decisões, o Espírito Santo, ele sempre me inibiu. E eu dou graças a Deus que a misericórdia dele me alcançou e eu fui sensível a não lutar contra a vontade do Espírito Santo. Que legal, você falou da idade. Eu, nos 15 anos, eu já pensei, nossa, dos 15 já tô com quase 40. Eu falei, meu Deus, que conta é essa? Que isso? Não é? Passa muito Sim, rápido, sim. realmente. E a gente vê a mão de Deus, né? Mesmo que a gente não tenha um entendimento ali quando criança, mas quando a Sim. gente olha, a gente fala, nossa, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado até Sim. aqui. Isso é incrível. E a gente vai ver que dentro do relacionamento com Deus, que ele sempre cuidou da gente desde o início. E a gente vai ver que algumas coisas aconteceu foi porque o Espírito Santo de Deus, ele nos permitiu viver, porque ele estava nos preparando para o dia de hoje. Imagine se eu fosse uma criança que tivesse sido criado sem ter limites. Certamente eu poderia não estar aqui hoje. Sem a base também, né? Sim, Por isso entra a importância também dos pais fazerem esse papel. Porque às vezes a criança não quer, mas se o pai ele for firme ali e ser o exemplo. Porque não adianta colocar a criança na igreja e os pais ficarem em casa. Sim, porque tem muitos sim. casos assim, né? Verdade, não.
Infelizmente, na atual sociedade, as pessoas têm muito transmitido a sua responsabilidade para terceiros. E quando se diz respeito de igreja, sempre começa com as crianças, né? Tem muitos pais que enviam e eles não vão. Entendeu? É meio estranho, né? Às vezes não ora em casa, porque tem que ser intencional, né? A criança tem que ver o exemplo ali dentro de casa, até para ela seguir e achar que aquilo sim é normal, não o contrário. E é muito louco isso. É realmente, Vanessa, é uma situação que a gente... Eita. Alô? Peraí que o despertador... É hora de tomar o remédio. Geralmente a pessoa coloca... Não, pra vir atrasar a saída mesmo. Então, assim, esse fato de se orar, eu acredito que hoje, com a difusão do evangelho pelo mundo, todo mundo entende a importância da oração. Sim. Todo mundo sabe que a oração ela tem poder. Só que é uma luta para as pessoas terem esse hábito de orar. Aí as pessoas se sentem muito mais confortáveis transmitindo para alguém, ora por mim, é o que mais a gente escuta. Entendeu? Dificilmente você vai ouvir alguém falando assim, eu estou orando por você. Você vai no culto? Ora por mim, pede por mim, né? Mas a pessoa mesmo está lá, não quer saber. Porque é a carne, né? A carne não quer, na verdade. Mas é aí que entra a luta, né? A gente tem que alimentar o espírito exatamente para não deixar a carne tomar conta e dominar ali. É algo que você falou sobre a questão do alimento e o fato da ausência de Deus, o fato de se alimentar da palavra, porque a gente precisa ler e ter o desejo, conhecer a Deus. A ausência desse relacionamento vai gerar essa consequência final. Porque uma pessoa que lê a Bíblia, dificilmente ela não vai conseguir orar. Agora, como uma pessoa ela deixa de ler a Bíblia, daqui a pouco ela perde o hábito de orar. E depois que ela volta a orar, ela tem que voltar a ler. E ler a Bíblia também não é fácil, porque você começa a ler, sempre vem um cansaço, pode ser qualquer hora do dia que você começa a bocejar. Mistério, né? Sempre, é incrível. Sim. Mas é isso, porque tem pessoas que têm dificuldades mesmo de ler a Bíblia, de fazer oração, até mesmo de ir num culto na igreja ali. Então tem que ter esse hábito e pegar como rotina, né? Porque é uma coisa que você tem que colocar em prática, senão hoje eu faço, amanhã eu não faço. Você não tem uma disciplina. O devocional, ele precisa existir no nosso dia. E assim, ele não tem que ter horário específico. Se a gente criar essa disciplina, que a gente tem que fazer um devocional. Eu não estou falando de tempo, mas o hábito de se ler, de orar, que seja 10 minutos. A gente precisa lutar. Porque quando a gente luta, um dia, certamente, a gente vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente precisa mergulhar mais. Sim. Porque até então a gente está vivendo só de momentos. No rasinho ali. Né? No rasinho. Aí vai chegar o dia. Mas só que é porque quando a gente fala de orar, às vezes as pessoas elas imaginam uma montanha muito grande, que é difícil de escalar, e sendo que elas poderiam ter o hábito ali, todos os dias, diariamente, você orar 5 minutos. Depois você vem acrescentando. Vai indo. Não acredito que começou com você assim, em algum momento da sua vida. Você foi aumentando 5 minutos, foi 5 minutos. Daqui a pouco chega um momento que a gente perde a noção do tempo. Porque aí a gente entra numa atmosfera espiritual que a gente perde. Não vai ver, tá clareando o dia. Mas até mesmo ao contrário, às vezes você precisa tanto de algo, aí você coloca aquilo, toda a sua energia, a sua força. Aí você ora, você clama, aí você recebe o milagre. Aí depois você começa a respirar. Não, eu já recebi o milagre, eu orava 20 minutos, agora eu vou orar só 10, porque eu já recebi. Sim, eu não vou incomodar Deus, né? Porque então eu já consegui o que eu queria, só vou agradecer em 10 minutos. Realmente, quando a gente almeja ter alguma coisa, a gente vai ter uma perseverança assim fora do comum, né? E eu acho que é um desafio para nós cristãos, ao longo da nossa caminhada cristã, viver sempre com esse sentimento, eu quero. Eu acho que é muito difícil. A chama acesa, né? Sim, a gente ter esse... É porque são tantas coisas que são nos apresentadas ao longo do nosso dia, que nos tira a atenção. A gente enfrenta muitos desafios que tende a nos afastar. Mas quando a gente precisa de algo, como você disse, a gente rompe tudo isso, né? Assim, eu queria
ter esse segredo para fazer isso sempre na vida, né? Exatamente, que a gente ia continuar constante, né, na oração, sempre ali conectado com Jesus, que é importante. E você era daqui de São Paulo, Sim. aí eu queria que você falasse também um pouco do clique, assim, do start. Agora eu tenho um ministério, eu canto para Jesus, porque teve uma luta aí também, Sim, né? Teve sim. mudança geográfica e tudo isso também acaba refletindo, né? Sim, eu nasci aqui em São Paulo. Eu fui criado aqui no Jardim Carombé, perto da Brasilândia, Jardim Carombé, na Avenida Candido Sampaio, uma avenida bem famosa aqui em São Paulo, aqui principalmente nessa região da Zona Norte. E eu estudei ali na região mesmo. A igreja que eu congreguei era bem perto de casa. Eu congreguei no Ministério de Perus até mais ou menos no ano de 2013. E só que durante esse tempo que eu estava aqui, eu participei de uma igreja que tinha... Hoje a gente tem muitas pessoas que estão exercendo o ministério. E eu olhava para os outros cantando, eu não me via com capacidade para isso. Porque eu tenho comigo que o louvar a Deus é algo muito sério. E eu não me via capaz. E eu lembro, isso ficou muito gravado na minha mente, eu não sei nem se minha mãe vai lembrar, ela tá assistindo. Foi num culto de ceia. Minha mãe falou assim pra mim, você quer cantar? Canta. Não tenha vergonha, faz pra Deus. E aquelas palavras, elas ficou ecoando no meu coração. Eu já tinha um hábito em casa de pegar os CDs, porque na época minha mãe era regente do grupo, e aí eu pegava os CDs dela, eu ficava cantando, ouvi muito Rose Nascimento, muita Chile Carvalhais, e aquela galera, Matos Nascimento, e eu ouvia e cantava, mas eu não tinha o hábito de cantar na igreja. E com o passar do tempo, uma galera foi saindo da igreja, aí eu fui ficando. Aí acabou que eu lembro que o meu primo Rafael, ele falou assim, João, é você. E ele foi me tirando da zona de conforto, foi passando hinos pra mim. Eu lembro que ele passou um hino pra mim do Raiz Coral, Jesus Meu Guia. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que solar esse hino é muito difícil. E foi um dos primeiros desafios que eu tive. Aí, a partir de agora, eu tinha que cantar na igreja, e todas as vezes que o grupo de jovens saía, eu tinha que cantar em outras igrejas. E eu tinha vergonha no fato de me ouvir. Você conhecer seu aparelho vocal, seu instrumento, até você aprender a se ouvir, gera um incômodo. A gente tem um toque de perfeccionismo. A gente acredita que a gente tem que cantar igual o vídeo que a gente viu. Infelizmente, a gente é assim. E eu tinha essa preocupação. Só que minha mãe incentivando, as pessoas foram indo, eu fui indo, continuei. E chegou momentos de festas na igreja, congressos, e eu lembro que em um congresso, Deus usou uma irmã que ministrou no congresso, e ela falou que Deus me daria composições, que Deus ele estava ungindo a minha voz, e que eu iria cantar em lugares que eu nem imaginava. Aí eu pensei assim, eu falei assim, ela tá doida. Ela não me conhece. Ela tá doida. Eu não me vejo capaz disso. Aí passou um tempo, eu continuei naquele mesmo processo. Só que, assim, dentro daquilo igual você falou, a gente vai orando, Deus vai dando tudo que a gente quer. De repente, Deus ele fechou as portas. Aí a gente vai falar, mas Deus, o que tá acontecendo? Eu sou seu servo e tal. E aí eu fui entender no relacionamento com o Espírito Santo de Deus que algo faltava na minha vida. Que era viver aquilo que Deus ele projetou. Eu até então eu estava vivendo a minha vontade. Mas a vontade a qual Deus ele tinha para minha vida era completamente o oposto do que eu estava vivendo. E eu me escondia, lutava para não viver o meu ministério. Não sei se você passou por isso. Mais ou menos, porque eu também não imaginava ser da comunicação, eu era Sim. muito tímida também, não apresentava um trabalho de escola, eu sempre falo isso, né? E aí, hoje eu vejo assim, eu falo, nossa, é totalmente a vontade de Deus e Ele que capacita mesmo, porque a gente olha para trás e a gente fala, não, eu. E
Aí eu fui vivendo esse processo, tinha uma promessa. Aí Deus, eu fui começando a cantar na igreja, continuei e imaginava assim, vou ficar na minha igreja local. Aí começou a surgir um convite ali, um convite aqui e tal. Aí eu imaginava, falei assim, não, agora vai, né? Aí quando eu estava começando a ter um ministério aqui em São Paulo, Deus ele foi e me levou para Minas Gerais. Aí foi... No início eu não entendia qual era o propósito de Deus. Porque eu acredito se dentro, onde eu fui estudar música foi em Minas Gerais. E eu acredito que se eu continuasse aqui da forma que eu estava, às vezes a gente acredita que a gente não precisa se qualificar. Eu acredito hoje, olhando, que eu poderia ter sido ferido no processo de viver. Porque, assim, o inimigo ele sempre usa alguém para tentar nos frustrar. E existia um trauma inicial dentro do meu ministério. E eu tinha um medo. Imagine você ouvir de alguém uma crítica. Então, aquele medo, ele voltaria. E hoje, aí eu fui para Minas Gerais, aí eu comecei a fazer aula de canto, vi que existia uma necessidade, fui estudar, conhecer música. E nesse processo, Deus ele foi ministrando no meu coração a respeito de tudo aquilo que ele tinha para fazer na minha vida. E aí eu fui me preparando, só que chegou um momento que eu falei assim, mas estou me preparando e eu não vejo acontecer nada. Estou cantando na igreja, mas e as composições? Você lembrou da promessa. Sim, eu falei assim, hoje eu estou vivendo aquilo que Deus ele tem para minha vida, mas eu estou sentindo que está faltando algo que falta dentro do meu ministério. E aí eu ficava pensando sobre isso. Eu lembro que uma madrugada eu falei com Deus assim, eu falei, Deus, se realmente é o que o Senhor tem na minha vida, porque lá atrás eu errei, porque quando eu fui para Minas, um dia eu estava no culto e eu falei assim, aí eu estava meio revoltado, né? Eu estava meio revoltado, eu falei, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei assim, acho que isso daqui não é de Deus nada. Eu falei, vou voltar para trás. E fui pro culto. Isso, eu fui pro culto. Eu falei assim, eu falei, se hoje Deus não falar comigo, eu vou tomar uma direção na minha vida. E mesmo sabendo que não era o que Deus tinha. E Deus, ele falou comigo. E eu lembro que eu cheguei no culto, aí eu tô vendo a ministração da palavra e tal. Aí eu vim aqui em São Paulo, na igreja, e lembrei do dia que a irmã falou comigo. Aí eu falei assim, nossa, que mentirosa. Eu falei assim, ela falou aquilo comigo, eu não precisava ouvir aquilo. E ficou gravado no meu coração. Eu falei, pra que ela foi fazer isso? Aí tá bom, tô no culto. Aí, no momento da oração, aquele mover, de repente Deus toma um irmão. Aí, ficou gravado na minha vida, eu vou lembrar sempre. Ela falou assim, aí de repente, eu tô aqui de olho fechado, de repente eu escuto alguém falando assim, como que você fala que os meus servos são mentirosos? Aí eu tremi, sabe quando você quer correr, mas você tá travado? Tipo assim, onde que eu vou colocar a cara Isso. agora? Aí eu falei, meu Deus ouviu o que eu falei. Aí Deus ele falou assim, não. Aí ele me corrigiu dentro daquilo e falou que as promessas que ela fez aquele dia não foi dela, foi Deus que fez. E nisso, Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Hoje eu sou líder de jovens, né? E quando eu fui para Minas, eu não queria cargo nenhum na igreja. Eu não queria. E minha mãe falava assim, Deus ele quer que você se posicione dentro do propósito. Eu falei, mãe, não tem como, eu cheguei aqui agora. Como que eu vou ser um líder de jovens aqui? Ninguém me conhece, eu não tenho referência nenhuma para mim ser um líder de jovens. E aí eu falei, não, eu quero só cantar. Só que aí nesse processo, aí eu fui entender que Deus ele tinha algo. E aí a gente começou a implantar a parte musical com um grupo de jovens. Então a gente viu que eu precisava ter uma necessidade de eu me aprofundar muito mais na música para também passar para eles.
E nesse processo eu fui estudando, ensaiando o grupo de jovens, e a gente foi indo. O grupo de jovens, hoje muitos jovens estão em outros lugares, mas eles agradecem o tempo que eles passaram, os momentos que a gente viveu, porque a gente fazia com muita sinceridade para Deus. E grandes coisas Deus fez através do louvor. E aí nesse meio tempo foi quando eu virei para Deus e falei assim, Deus, mas e as composições? Fazendo sua vontade, tem alguma coisa que está faltando. E eu olhava, e muitos não entendem até hoje, e eu não procuro nem tentar entender o que Deus faz. Eu falei, eu não toco nem berimbau. Como que eu vou escrever? Porque as pessoas falavam assim, para você escrever música, você precisa trocar um instrumento. Eu falei assim, eu nem escrevo. Eu falei, não toco instrumento. Mal canto. E como que eu vou escrever? Aí a gente vai nos cultos e às vezes a gente escuta uns testemunhos, a gente fala, será que é mesmo? O cara pagou ele pra falar isso, né? Será? Às vezes a gente escuta uns incredulidade. Eu falei, será? Aí eu falei, eu quero viver esse negócio. Eu lembro que era mais ou menos umas meia-noite, porque eu falei assim, esses horários acontecem algumas coisas meio improváveis, né? Aí eu falei assim, vou sentar no quarto, peguei a mesa, coloquei no centro do quarto, papel, caneta, coloquei umas folhas sulfite, e falei assim, se eu for escrever, vai vir agora. Tem que ser agora, Deus. Decidido, isso aí. Porque eu ouvi uma vez um testemunho do pastor Samuel Mariano. Não sei se você já ouviu, que ele falou que ele colocou uma cadeira no quarto e ele falou para Deus que ele queria ouvir Deus falar com ele, que ele queria conversar com Deus. Aí dessa música surge aquela música Reatando a Amizade. E aí eu falei assim, será que realmente acontece isso? Eu falei, vou sentar e vou ficar. Eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos sentado. De repente, é como se eu estivesse com um fone Bluetooth, né? Porque a gente não tem fio, e tocava uma música dentro da minha mente. Aí eu falei assim, nossa, mas não tá tocando nada, tá um silêncio. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. E eu ouvi a música cada vez mais ficando mais alta. Foi ficando mais... E repeti a música. Eu falei, será? Eu falei, vou escrever essa música que eu tô ouvindo. E eu fui escrevendo. Aí eu comecei a escrever, poderoso Deus, derrama sua glória sobre o seu povo. Poderoso Deus, derrama sua glória sobre o seu povo. Restaura, resgata e restaura. Por amor, mude Deus poderoso a história desse povo. Meu Redentor Jesus, perdoa, pois afastei do teu agir, me desviei do seu querer em mim. O seu Espírito Santo não soube ouvir. Aí eu falei assim, uau, meu Deus, o que é isso? Eu falei, deve ser uma cópia do poderoso Deus do Diante do Trono. Eu não tô acreditando. Aí eu corri no quarto da minha mãe e falei, mãe, escuta isso aqui. E do jeito que eu tô cantando, é a melodia. E quando eu cantava para as pessoas, igual eu escrevi, eu falei, mas como? Quem tocou para você? Eu falei assim, ninguém. Eu escuto a música. Do jeito que... Só que eu ainda não produzi essa música. Porque eu ouvi muitos instrumentos. E dentro do processo da produção, você vai ver que é um custo muito alto você produzir uma música dentro daquilo que você ouviu. Então é uma das músicas... A minha primeira música, eu nunca fiz produção dela. É a minha primeira música. Ela está guardada, registrada, tudo certinho, mas eu não produzi ela ainda. E eu falei, mãe, escuta isso. Aí minha mãe falou assim, você escreveu? Eu falei assim, sim. Mãe, mas não é igual a música Poderoso Deus? Ela não tem nada a ver. Eu falei, mãe, vamos ouvir. Deve ser, mãe, eu devo ser plágio, eu devo estar plagiando alguém. Aí
Eu falei assim, então já que veio uma, eu vou no quarto. Vou lá, vou escrever mais. Daqui a pouco, veio outra música, escrevi. Daqui a pouco, escrevi outra. Numa noite, eu escrevi 10 músicas. Nossa. Aí eu ia mostrando pra ela, mas João, foi você que escreveu isso? Eu falei, foi. Aí eu falei, mãe, olha essa música. Aí eu escrevi Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro, meu Jesus, ele é perfeito. Fiel intercessor, meu Jesus consolador. Nasceu em Belém, morreu, ressuscitou em Jerusalém. Meu Jesus se fez culpado pelos nossos pecados. Meu Jesus vocacionado construiu o seu legado, transformou o mundo com seu sangue derramado. E hoje sou livre, meus pecados foram perdoados. Aí eu escrevi, eu falei, não pode ser. Eu tô escrevendo música. Aí eu falei assim, vou dormir. Aí eu fui dormir. No primeiro dia, 10 músicas. Aí no outro dia eu falei, mas será que esse negócio só foi aquele dia? Como que é isso? Eu escrevi, mas será que eu não tô copiando nada? Às vezes a minha mente já ouviu e tá registrado dentro da minha mente algo e eu tô plagiando alguém. Aí, só que dentro desse processo, Vanessa, a gente vai aprender que às vezes a gente pede para viver algumas experiências com Deus e quando acontece, aí a gente vai ver que a mente humana, ela não consegue compreender o que é Deus. Uhum. Porque a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, não, isso não é de Deus, eu tô copiando alguém. E aí a gente vai ver que o mérito vem do céu, e às vezes a gente tenta pegar um mérito que é do céu e transformar um mérito humano. E sabe o que eu achei incrível também? Porque você tava lá esperando uma música, e numa noite você recebeu 10 e mesmo assim você teve dúvida. Ô, louco! Mas assim, se você for conversar com quem toca o instrumento, sim. E aí eles vão falar assim, todo músico ele fala assim, mas como isso? Ele fala, mas a melodia tá certa. A melodia tá certinha, tá encaixada. Aí eles falam assim, nossa, mas a melodia tem algumas notas difíceis, não é uma música simples, complexa. Eles falam assim, mas como? Quem fez isso pra você? Aí eu falei assim, ninguém, foi do jeito que Deus me deu. Eu escrevi, a melodia é essa. Veio pronta já. Sim, a melodia ela já vem pronta. E assim, a gente tenta definir sempre uma ordem cronológica de como Deus vai fazer as coisas. Ou a gente mesmo que monta isso na nossa cabeça, eu acho que vai acontecer desse jeito. Só que Deus vai lá e surpreende, faz totalmente diferente. Sim. Aí passou um dia, aconteceu algumas coisas, eu fiquei triste. E aí eu, triste, sentado, assim, conversando com Deus. Aí, de repente, veio a música Fraco Eu Sou, o nome da música. Aí eu tô sentado, assim, na mesa do computador. Aí, de repente, eu comecei a escrever. Aí eu falei pra minha mãe assim, minha mãe tava na cozinha, o meu quarto na casa da minha mãe era bem na porta, assim, de frente com a cozinha. Um corredor, aí do outro lado da cozinha. Aí eu virei, falei assim, mãe, eu acabei de escrever uma música. Eu falei, escuta, como que ela é? Tão fraco eu estou, falta forças para desistir das promessas de Jesus, meu Salvador. Cansado eu estou, falta fôlego para clamar a Ti, Senhor. Me ajuda, por favor.
Machucado eu estou, meus joelhos estão travados de estar prostrado nos seus pés, ó Redentor. Me socorre, por favor, me coloque nos seus braços, meu Jesus, Consolador. Derrama seu sangue, preciso da imunidade que vem de ti, Senhor. Derrama seu sangue, preciso da imunidade que vem de ti, Senhor. É no seu sangue que tem a vida para esse adorador. Nossa, só um musicão, só louvorzão, hein? Aí minha mãe falou assim, aí minha mãe olhou, aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, o que foi, mãe? Aí ela não me falou nada. Aí eu falei assim... E essa música, quando eu escrevi, ela me trouxe... E a gente estava... Quando eu escrevi essa música, a gente estava vivendo um momento de pandemia. E se falava tanto sobre a questão da imunidade. Exato. E dentro desse processo, a gente vai ver que podem se levantar muitas situações. Mas o único que pode nos garantir saúde é Jesus. E a gente vai ver que através do sangue de Jesus, a gente consegue, a gente pode conquistar tudo aquilo através do sangue de Jesus. Através do sangue, ele nos transformou em filhos. Porque a gente estava perdido. Mas pelo sangue de Jesus, a gente... Aí essa música ela veio no momento de pandemia. Que foi bem na hora do caos, assim, que ninguém Sim. sabia o que ia acontecer. E aí Deus continuou te usando, ó, derramando sobre você. Sim. Aí eu fui escrevendo outras músicas e um dia eu sentado e falei assim, nossa, mas eu poderia escrever uma música que fala sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele... Se não fosse ele, eu não estaria escrevendo, não estaria compondo. Porque ele faz esse processo de interceder pela gente. Porque nas nossas expressões humanas, Deus, ele só através do Espírito Santo de Deus que ele vai nos dar atenção, de nos compreender o que realmente está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus, ele todos os dias, de manhã, ele nos acorda. Porque se a gente for parar para analisar, como que o homem acorda? A gente desperta, a gente desliga e depois liga. Mas quem é que desperta o homem? É o Espírito Santo de Deus. E se a gente for pensar, através dessa música eu fiquei pensando, o Espírito Santo de Deus ele me fez refletir. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de viver esse dia? De acordar. Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas não vão ter a oportunidade de dormir? Já a vida cessou no dia de hoje. Mas o Espírito Santo de Deus pela manhã, todos os dias, ele nos chama. Ele fala, ele traz à nossa mente que a gente está vivendo um processo, que existe promessa sobre a minha, a sua vida. E ao longo do dia ele nos acompanha. Em todos os momentos. No momento que a gente vai se estressar, vem o Espírito Santo com aquela voz bem suave. E lembra que a gente é filho. Porque as situações, elas tentam de todas as formas fazer a gente lançar para fora a nossa humanidade. Muitas das vezes a nossa humanidade ela é cruel. E se a gente não tiver esse sentimento, se não for o sangue de Jesus para nos fortalecer, a gente pira. Exatamente. Somos pessoas horríveis sem o Espírito Santo, né? Essa é a verdade. Sim. E tem vários pontos aqui para destacar, porque primeiro você não se via capaz de ser um cantor. A igreja foi uma escola para você, que a Sim. igreja é sempre assim, tá faltando alguém ou você precisa já estar cantando, coloca no fogo e vambora, Sim, né? sim. Assim, mas é bom que isso também ajuda, né? Que você acaba praticando Sim, também, sim. aprendendo mais. Verdade. A igreja ela é uma grande escola para a vida em todas as áreas. Vai ser onde a gente vai se relacionar com pessoas. Em primeiro lugar vai ser a igreja.
onde a gente vai ser confrontado referente a muitos traumas, igual você citou sobre a sua timidez. Na igreja, você vai ter que fazer alguma coisa. Exatamente. Entendeu? Mas eu sou tímido. Aí, se você é tímido, você vai ser recepcionista. Só pra falar com todo mundo, já. Isso. Não, a gente precisa vencer essa sua timidez. Então, você vai ser recepcionista. Mas eu não consigo. Você só vai pegar os nomes. Daqui a pouco, quando você se vê, você tá conversando. Tal, e vai indo. Então, a igreja, ela forma pessoas. Sim. E quem se deixa se moldar tem um grande crescimento. E igual na sua vida, igual você falou assim, que você não imaginava trabalhar com comunicação. E eu não consigo imaginar você fazer outra coisa. Exatamente. Pelo seu jeito, o seu carisma. E a gente, depois que a gente aceita, né, o nosso chamado, a gente fala, nossa, mas realmente eu nasci pra isso, porque eu me vi fazendo isso a vida inteira. E no fundo, não, né? Demorou pra gente entender, pra gente aceitar e começar a exercer também, né, o nosso propósito. E no seu também, Deus teve que te levar para Minas Gerais, para que às vezes a gente não entende, né, essa mudança. A gente olha assim e fala assim, não, mas o cenário tá desfavorável. Que nem você, tá faltando alguma coisa, que é a promessa que Deus tinha feito. Mas é no tempo dele, né? E aí precisava te forjar também. E algo que eu achei muito bacana que você falou, de preparação. Porque você tinha uma promessa, mas você também não ficou esperando. Você foi lá, deu um passo, também fez, né, aulas, se preparou para isso, até porque Deus tinha também um propósito aí no grupo de jovens, então isso faz toda a diferença. E a gente vai entendendo no meio do caminho, mas a gente tem que dar o passo primeiro para Deus ir soltando mais o que a gente tem que fazer, né? Isso é incrível também. Verdade. Hoje a gente compreende, se Deus ele mostrar todo o contexto pra gente e a gente vê o final, ou a gente vai se alegrar, ou a gente vai se entristecer. Eu acho que a gente não ia nem dar o primeiro passo, se ele mostra tudo, né? Porque a gente vai se deparando com as dificuldades ao longo do caminho. E dentro, igual a gente fala, dentro da igreja a gente lida com pessoas. E, infelizmente, nem todas as pessoas, muitas vezes, gostam da gente. Verdade. E nem todos incentivam. Então, assim, é uma coisa que eu levo pra minha vida, e as pessoas que passam ao longo da minha vida, eu incentivo todos. Porque depois eu hoje entendo que Deus ele tem propósito com todo ser humano que anda na Terra. Exatamente. Às vezes a gente olha e acha que não serve. Outrora éramos nós. Se a gente tivesse noção dos pensamentos que tinham sobre nós, exato, e olhava e falava assim, nossa, João Pedro não... Eu lembro que eu estudei numa escola e é algo que me marcou muito. A diretora falava assim, infelizmente, ela falava assim, esses meninos não vai dar em nada. Sério, a diretora da escola falava isso. E só que assim, graças a Deus, igual tem o meu primo Samuel canta, está na igreja, e a gente estudava tudo junto. E essa palavra, Deus, ele permitiu a gente ouvir. Que a gente, na visão dela, a gente não servia dentro da visão dela. Mas existe um dono de todo o universo que, na visão dele, eu e você servimos. E dentro do processo de nós servirmos, a gente vai servir para abençoar a vida de alguém. E quando a gente vai lidar com os jovens, aí quando você... Porque para se cantar, você precisa estar com a mente tranquila. Aí, quando você começa a lidar com os jovens, você vai ver que cada um tem um problema. E esses problemas vão refletir no canto. E aí você começa a lidar com eles, tratar a situação, orientar, orar, ensinar a orar, ajudar em oração. Aí a gente vai vendo que algumas coisas vão rompendo, até o louvor ele se transforma. E o louvor ele tem um poder de curar. E através do louvor a gente vai vendo que as nossas vidas são transformadas. Aí que eu te falo a responsabilidade que é adorar a Deus. Porque o louvor, ele faz uma cirurgia no meio do culto. É isso mesmo. Porque ali no momento da adoração, tem pessoas que entram de todas as formas.
E a responsabilidade é como se fosse de um médico. Porque no momento da adoração está acontecendo cirurgias. E vidas estão sendo tocadas. E a gente não é algo que é visível aos olhos. Algumas pessoas vão esboçar alguma reação, algumas vão chorar, outras vão ficar muito, muito alegre, mas na alma está sempre acontecendo algo. Aí, às vezes eu choro mesmo. Eu piso na igreja, tá tocando louvor, eu já sinto, sabe? Eu falo, nossa. E vem do louvor mesmo, primeiramente, né? Depois tem o momento da palavra, geralmente é dividido dessa forma. Sim. E aí o primeiro momento que a gente sente a presença de Deus é exatamente nas canções. Sim, e a gente tem que ser muito sensível no que Deus ele tem para o seu povo, naquela noite, na tarde ou na manhã. Eu tenho o costume de dizer que a gente canta para a noiva do Cordeiro. Não são qualquer pessoas, é a noiva de Cristo. Então, o noivo, ele tem algo sempre para a noiva. Então, esse sentimento, ele precisa ser presente. Então, dentro de um processo de se transformar num cantor, você precisa construir esse sentimento. Porque não é só simplesmente cantar. Isso, exatamente. Não é só o canto, né? É a sua vida também com Deus. Sua vida espiritual. Sim. Porque dentro das promessas que nós recebemos, a gente recebe que através do louvor pessoas vão ser curadas. E muitas vezes a gente imagina que é algo assim visível. Ou na hora, né? Isso. A gente é muito imediatista, né? Total. E a gente vai ver que o louvor ele vai trabalhar, acho que já aconteceu isso com você, ao longo da sua semana. Sim, Aquele sim. louvor ele vai ecoando e através daquele louvor ele vai te dando um ânimo para você vencer sua semana, para você persistir em algo que às vezes você estava pensando em desistir. Porque dentro da caminhada cristã, a gente passa por esse processo. E tem hora que porque a palavra, às vezes a gente não consegue ouvir ela em 5 minutos, toda a mensagem. Mas o louvor que foi ministrado e te trouxe aquela presença, você consegue ouvir em 5 minutos. Sim, depois você chega em casa também, você coloca, você passa a noite inteira ouvindo. Eu gosto de ouvir repetidamente, assim, Sério? as canções, sério. Eu coloco pensei uma que era vez e só eu eu. gosto, não. Nossa, umas 100 vezes direto, assim, até decorar, até entrar no coração. É uma coisa louca, assim, mas é muito bacana isso que você trouxe, porque a canção realmente, ela cura. É uma semente, né? Você recebe ali, Sim. no primeiro momento, quando você chega na igreja, mas o culto ainda continua quando você sai. E as pessoas têm que ter esse entendimento também. Não é só em 4 paredes. Vai continuar quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. E assim, Vanessa, a gente está vivendo um tempo que as pessoas elas estão sedentas dessa presença de Deus. E a gente precisa ter esse comprometimento com as canções que a gente sobe para a plataforma. A gente precisa entender que através dessas canções ela pode mudar uma história de uma pessoa que às vezes vai tomar uma decisão. Eu tenho uma música que eu escrevi, eu vou produzir ela próximo, que o nome dela chama Proteção. Ela fala... É mais ou menos como se fosse uma pessoa que ela ia tomar uma decisão de tirar a vida. E se ela aceitar Jesus, tudo aquilo que estava bagunçado. Aí fala, eu não sabia que Jesus seria o melhor na minha vida. Aí ele fala que ele é o seu socorro na tribulação. Ele é o seu socorro da depressão. Ele tem uma novidade de vida. E às vezes são coisas simples que pra gente que conhece... Mas para quem está vivendo um turbilhão ali, que acha que a única saída é pôr um fim na sua vida. Por um fim na dor que está sentindo, né? Porque se vê no fundo do poço, fala, a única opção agora que eu tenho é deixar de viver e acabar com isso. Sim, sim. E eu recebo muitos testemunhos, exatamente também, de pessoas que iriam tirar a própria vida, ouvir uma canção, ouvir um vídeo de alguém, e é por isso... que é importante a gente falar sim pro nosso chamado. Porque às vezes a gente não vê, a gente não tem noção de quantas pessoas a gente está alcançando. Mas a gente está alcançando vidas.
Então, quando a gente fala não para Deus, não vou fazer, ou pega músicas, deixa na gaveta, Deus já te deu, deve ter te dado umas 500 já, né? Sim, não, 500 não, mas tem... O homem tá sendo derramado tem, ainda. tem algumas, né? Tem bastante. E tem pessoas que não têm esse, sabe, esse senso de urgência. Então, Deus confia algo na mão dela e ela não age, ela não se move. Enquanto isso, né, o inimigo aí ceifando vidas Sim. todos os dias. Sim, e a música O Maior Tradutor, ela tem... Essa música, ela toca muito comigo. Eu gosto muito. É uma das músicas, assim, como se fosse o meu bebê. Presente mais Isso, porque precioso. eu olho que em todos os momentos da minha vida, o Espírito Santo de Deus, ele esteve lá. E ele me influenciou nas minhas tomadas de decisões. E é muito lindo a forma que o Espírito Santo de Deus trabalha, porque quando a gente escuta a voz de Deus, a gente fica travado. Só que a voz do Espírito Santo é bem suave. E o Espírito Santo, ele fica, não. Aí passa, não. Aí a gente, não, acordei minha cabeça. Não. E o Espírito Santo, ele é extremamente educado e contido. E com a forma que ele vai trabalhando, ele nos convence. E, tipo, não tem nem como você contestar, né? Porque é algo que vem tão, assim, certeiro dentro de nós, assim, que você fala, não tem como contestar. É de Deus. E o trabalho que o Espírito Santo de Deus ele faz nas nossas vidas, ele é muito importante. Então, a música O Maior Tradutor, quando ela fala o que ele faz de manhã, porque a gente não tem noção do que ocorreu no mundo espiritual à noite. A gente acorda, a gente sai dos nossos lares, vai a caminho do serviço, vai para academia, vai fazer qualquer outra coisa. Alguns vão correr na rua, outros vão fazer uma caminhada, mas não tem a gente esquece muitas das vezes do que está envolto, dos livramentos que a gente está tendo ali naquele momento. E o Espírito Santo de Deus, ele fez o trabalho de interceder por nós. Porque se ele não fala assim, não, o João, ele é falho. Mas o João, ele é falho, mas ele tem isso, aquilo e tal. Não, ele merece um livramento hoje. Ele merece mais uma oportunidade. E o Espírito Santo de Deus, ele faz esse processo e às vezes a gente esquece. Então, a música O Maior Tradutor, ela traz tudo isso. E aí, quando a gente está bravo, quem é que traz as nossas lembranças, a nossa mente, tudo aquilo que Deus falou? Da mesma forma que ele intercede por nós diante de Deus, o Espírito Santo também ele intercede por nós referente às promessas de Deus. Não, tá difícil, tá? Eu sei que tá difícil a sua situação, mas o que Deus falou vai acontecer na sua vida. Aí a gente fala, aí a gente bravo, não tem como, porque olha a minha situação, como que eu vou viver aquilo que... E a gente questiona e o Espírito Santo de Deus está ali, contido, ministrando, falando. Então, dentro do caminhar, do servir a Deus, o papel do Espírito Santo, ele é algo que ele precisa ser sempre lembrado todos os dias, o que ele faz por nós. Exatamente, você falou de promessa aqui, né, novamente, e aí eu lembro também, né, das promessas que Deus fez e tal, e eu começando a viver essas promessas, às vezes a gente fala, nossa, realmente, né, não que eu duvidei um dia, eu nunca duvidei, mas às vezes Deus, ele faz de uma forma que ele confirma, na verdade, ele vai dando confirmações. Sim. Não que precisasse dar confirmações, né? Mas Deus quer agradar tanto o nosso coração e quer fazer a gente lembrar que ele vai lá e usa outras pessoas para falar as mesmas coisas que outras pessoas já foram usadas por ele para dar, né, essa boa nova, essa notícia pra gente. Então, Deus vai lá e fica reforçando aquilo. Por mais que a gente não veja, fala assim, você não tá vendo agora, ainda não tá acontecendo, mas ele manda alguém lá, ou acontece alguma situação para fazer você lembrar. Então, Deus nunca deixa a gente também desesperado. Porque às vezes a gente acorda e fala assim, ai, mas será? Mas aí Deus vai lá e lembra você, opa, peraí, como assim? Tá duvidando? Eu achei que só eu que acordei assim o dia, olhei pro teto. Não, é porque assim, às vezes Deus fala de uma forma tão tremenda, tão forte, que não tem como você duvidar, por mais que as circunstâncias provam ao contrário pra você. E aí, mesmo assim, Deus vai lá e lembra,
sabe? Manda alguém Sim. ou acontece alguma situação que você fala, nossa, realmente, peraí, eu tô desesperada à toa, vai acontecer. Sim, sim. E assim, pra gente ver o quão lindo, às vezes é um pensamento nosso, e Deus, ele sondou o nosso pensamento e usa uma pessoa para dar resposta dentro daquilo que nem os nossos lábios pronunciou. É só algo que é dentro da nossa mente. E que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém Isso sabe. que é mais chocante, né? Ninguém Só sabe, o Espírito Santo que sabia. Aí o Espírito Santo de Deus vai e fala, ó, seu filho tá assim, Exato. tá precisando de uma resposta. Exatamente. Aí vem a resposta. E é muito bonito o servir a Deus. Quando a gente tem a compreensão do que Deus, ele... E a gente começa a viver aquilo que Deus, ele reservou para nós. Aí a gente começa a ver o quão falho nós somos. Porque, igual eu te perguntei, assim, você sempre acreditou que ia acontecer? Você nunca teve dúvida? Tipo, eu tive dúvida. E assim, pelo fato da gente não conseguir enxergar dentro do cenário que nós estamos, às vezes a gente tem dúvida. Mas é natural também ter essa Sim. dúvida, né? Porque às vezes Deus promete algo assim que é tão fora da nossa realidade, que é tão grande que você fala, não. Primeiro que eu nem mereço tudo isso. Né? A gente Sim. já faz. Né? Eu nem mereço. Eu não tenho condição de... Isso é muito pra mim, né? Sim. Por que Deus vai dar algo tão grande pra uma pessoa tão falha, tão cheia de erros, de defeitos, de pecados? A gente pensa isso, né? Na nossa pequenez, na verdade. Deus é tão Sim, grande. É uma realidade, sabe, Vanessa? Que a gente tenta transmitir por meio do louvor, das ministrações, as pessoas terem esse sentimento. Tudo isso que você falou, a gente precisa ajudar pessoas que estão muitas vezes perdendo a esperança. Às vezes elas estão igual aquela porta ali, ó, tá bem a frestinha. Elas já estão quase alcançando. Mas aí passou todo o processo. Aí quando chega o momento de viver aquilo que Deus projetou, que Deus falou que ia fazer, muitos desistem. Exato, porque não acreditou de fato, né, até o fim. Eu falo pra Deus, tem coisas tão grandes que Deus me prometeu que eu falo, Deus, eu vou confiar até o último dia da minha vida. E realmente, eu tenho essa convicção, essa esperança, porque todos os dias que eu acordo eu falo, vai acontecer um dia, porque Deus prometeu. E Deus não vai falhar. Nunca falhou, não é agora, né? Sim, que bom, que bom. Eu vou trazer essa lição para minha vida. Se acontecer, então vou dormir tranquilo. Tem até um louvor que fala, né, de dormir tranquilo. Sim, pode dormir não tranquilo. É lindo esse louvor, inclusive. Sim. Não, daqui para frente vou ficar tranquilo. Então, se falou, vai acontecer. Porque assim, você olha para o seu cenário e dentro daquilo que... É igual um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo assim, o que eu tenho na sua vida é grande. Aí eu falei, mas o que é grande? Aí, porque, imagine, o que é grande? Aí eu imaginei algo muito grande. E foi assim, algo muito lindo. O que você imaginou ainda não é nem perto. Exatamente. Eu falei, então eu não vou nem imaginar, porque o que eu imaginei não é nem perto, na minha visão é grande. Imagina o que é o grande de Deus. Eu vou me poupar para viver, mas só que aí a gente começa a ver o tempo passando, aí a gente começa a determinar que um cronograma para as coisas acontecer. E hoje, assim, hoje eu tranquilizei bem mais meu coração, depois de todo esse processo que eu vivi. Deus, ele fez promessas, igual hoje de manhã cedo eu estava lembrando, que Deus, ele falou assim, um dia você vai na televisão. Aí eu falei assim, impossível. Então Deus, ele cumpre promessas. Amém. E hoje é um cumprimento de uma promessa. Que Deus primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas é uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, se eu for, tem que ter um propósito da parte do Senhor, porque não é a minha vontade. E eu acredito que nessa noite, se eu cheguei aqui, é porque Deus, ele tem um propósito. Amém. E algo vai acontecer. Deus, ele está realizando o propósito dele na vida de alguém. Certamente, às vezes, alguém poderia estar vivendo essa situação que eu passei lá no início. De ter a dúvida
Será que vai? Será que vai acontecer? Mas eu não tenho as habilidades necessárias. Mas aí a gente vai aprender no andar com Deus, se a gente confia, se a gente descansa e a gente se prepara, a gente vive. Exatamente. As promessas de Deus é um combustível pra gente acordar todos os dias alegre já, feliz. Opa, vai acontecer. Pode não ser hoje, mas amanhã é outro dia, pode ser amanhã. Então, isso é um combustível pra gente. Passou muito rápido, você vai cantar uma canção agora. Você viu? Tem que fazer parte 2, 3 aqui. Eu pensei que era retroativo. Poderia, né? Eu pensei que era retroativo. Eu falei, deve ter começado agora. Que infelizmente. Mas assim, ó, eu quero que você fale também das suas redes sociais, dos seus projetos futuros. Fique à vontade de fazer o marketing agora. Na sequência, uma palavra abençoada para os ouvintes. E aí também você já anuncia a música que vai tocar aqui também, né? Com João Pedro. Amém. Minhas redes sociais são no Instagram é Cantor João Pedro Oliveira. No Facebook é João Pedro Oliveira. Amém. No YouTube Music você encontra a música O Maior Tradutor. Está com o nome Cantor João Pedro Oliveira. E se Deus quiser, no final desse mês, não, no próximo mês, né, que a gente já encerrou esse mês, vai sair a música Eu Sou Teu Deus. E eu tenho certeza que Deus, como Ele já tem falado no coração, eu te mandei, né? Daqueles que já ouviram, Deus certamente Ele vai falar ao seu coração. Então, quando sair, reserva 5 minutos do seu tempo, porque através daquela música Deus ele tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. Amém? A música que eu vou cantar é O Maior Tradutor. Amém. Ó, você canta, você compõe. Agora o momento pregação, João Pedro. Uma mensagem aí breve para os nossos telespectadores, já para você cantar aí essa canção maravilhosa. Um texto que ele tem me acompanhado ao longo do meu ministério, que ele fala que é Deus que sabe os planos a qual Ele determinou ao nosso respeito. E isso serve para minha vida, porque a gente olha e fala assim, não vai dar. Mas foi Deus que determinou os planos sobre a minha e a sua vida. E no tempo de Deus, o que Ele prometeu vai acontecer. A gente tem costume de olhar o ambiente, olhar pessoas que às vezes estão à frente da gente, estão melhores posicionadas, e a gente costuma a diminuir aquilo que Deus tem para fazer. Mas os planos a qual Deus ele projetou sobre a minha e a sua vida, eles são grandes e eles vão acontecer. Pode ter certeza que Deus ele está no controle da minha e da sua vida. E no tempo de Deus que for realizado na sua vida, você vai lembrar dessa data que Deus ele fez por nós. Amém. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Antes dele, começar a cantar aqui, eu quero agradecer você que esteve até aqui conosco, até agora, com essa entrevista maravilhosa, que passou muito rápido. Mas muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Posso e não mandar esqueça... um beijo pessoal em Bom Sucesso? Claro, fique à vontade. Esposa, a câmera mãe, aqui, ó. beijo. Isso. Mandar um beijo pro pessoal ali, um abraço o pessoal da Zona Sul, o pessoal aqui na Zona Norte. Tem um pessoal acompanhando e que Deus abençoe a vida de vocês por incentivarem o meu ministério, por estarem ouvindo e sendo edificados por Deus. Amém, muito bem, muito bem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam as páginas do link abaixo aqui, tá bom? Então, fiquem agora com João Pedro, anuncia a canção aí. O Maior Tradutor, Isso João aí. Pedro. Muito obrigada pela sua participação, Amém. João. Tchau, tchau. Não, vou cantar sentado. Sim, tranquilo. Pessoal de Minas, daqui a pouco tô chegando, hein? Se Deus quiser. Essa semana tem um pré-congresso, final de semana tem congresso e vamos adorar a Deus. Aleluia.
Quem todas as manhãs me acorda com uma voz suave de amor, ministra as promessas do nosso Salvador. É o Espírito Santo, o Espírito Santo, o intercessor enquanto eu dormia, levou no trono de Deus tudo que sonhei e clamei e orei na noite anterior, na presença de Deus. Recolheu as lágrimas que eu chorei, Ele foi um tradutor de um ser com coração ferido, que das promessas duvidou. Na espera das promessas viveremos uma guerra que somente o Espírito Santo, o Consolador, age como um tradutor de um sonhador a imaginar que daqui a pouco viverá o tempo do Senhor. Recolheu as lágrimas que eu chorei, Ele foi um tradutor de um ser com coração ferido, que das promessas duvidou. Na espera das promessas viveremos